Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Hoje estamos gravando mais um vídeo para o canal Confirma na Bíblia. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like para estar abençoando o nosso canal. Amados, esse vídeo é só para refutar um pensamento falacioso dos unicistas, aquelas pessoas que creem que a divindade ela é composta de apenas uma pessoa. Então esse pensamento é desenvolvido pelo bispo Sabélio no século III, que inclusive naquela ocasião foi refutado pelo bispo Dionísio no ano de 263. E nesse pensamento, eles entendem que Deus, a divindade, é uma única pessoa que veio como Pai no Antigo Testamento. Essa mesma pessoa se tornou Filho no Novo Testamento e hoje essa mesma pessoa atua como Espírito Santo. Uma completa heresia. A gente sabe, a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse, que a divindade é composta por três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, em uma única divindade, ou seja, um único Deus subsistente em três pessoas, ou três pessoas coexistentes em um único Deus. E o argumento falacioso que eles usam é sempre que, se Elohim é plural, então pode ser mais de 10 pessoas, pode ser 100, pode ser 1000. Então os unicistas, vira e mexe, eles estão usando. Inclusive eu vi em dois debates que eu assisti, de dois grandes homens de Deus, que foi o pastor Juliano Fraga e também o pastor Átila, contra debatedores unicistas. E eu vi os unicistas usarem esse argumento, de que se Elohim está no plural, então pode ser mais de 10, pode ser 100, pode ser 1000. No entanto, amados irmãos, isso é uma completa falácia, porque se eles usassem a regra básica de hermenêutica, logo iriam entender que a Bíblia responde à própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então Elohim realmente é um nome que está no plural, descreve inclusive deuses pagãos, mas quando se trata da divindade da Bíblia, o Deus santo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da igreja, aí a Bíblia nos mostra claramente que é um único Deus, porém subsistente em três pessoas. E eu quero aqui citar alguns versículos que nos mostram isso claramente. Por exemplo, a Bíblia diz que só há um Senhor, que só há um Deus e que só há um Criador. Mas ela chama o Pai de Criador, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Chama o Filho de Criador, João capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E chama o Espírito Santo também de Criador, Salmo 104, versículo 30. Então a Bíblia diz que só há um Deus. Ela chama o Pai de Deus em toda a Bíblia. Chama o Filho de Deus, o próprio Pai vai chamar o Filho de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 8, e do Filho diz, aí o Pai vai dizer do Filho, e o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. E também o Espírito Santo também é chamado de Deus. Atos capítulo 5, naquela passagem onde Ananias e Safira vendem o terreno e esconde o valor, eles mentem para Pedro o valor, e Pedro vai dizer, por que mentiste para o Espírito Santo quando falaste do valor do terreno? E quando Pedro conclui a conversa com eles, Pedro vai dizer, não mentiste para os homens, mas mentiste para Deus. Então o Espírito Santo sendo chamado de Deus. Então, amados irmãos, e a Bíblia diz que só há também um Senhor. Aí nós vamos ver o Pai sendo chamado de Senhor, o Filho sendo chamado de Senhor e o Espírito Santo sendo chamado de Senhor. O próprio Davi vai dizer no Salmo 100, versículo 1, disse o Senhor a meu Senhor. Então Davi está falando que disse Deus a Jesus, disse o Senhor a meu Senhor, senta aqui à minha destra até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Aí o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 44, 45, Jesus vai dizer que está falando dele. Lucas capítulo 20, versículo 42, vai repetir a mesma coisa. E Marcos capítulo 13, Marcos vai dizer que Davi falou movido pelo Espírito Santo. Davi disse aquilo movido pelo Espírito Santo. Então o Pai sendo chamado de Senhor e Deus sendo chamado de Senhor. E o Espírito Santo também é chamado de Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Então, irmãos, a Bíblia chama somente três pessoas de Deus. Ela só chama três pessoas de Senhor e ela só chama três pessoas de Criador. Regra básica de hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Não há nenhuma outra pessoa na Bíblia que é chamada de Deus, de Criador e de Senhor, além dessas três pessoas. E nós vemos também o relacionamento das três pessoas ao mesmo tempo no batismo de Jesus.
João está lá, João Batista, batizando Jesus nas águas. De repente o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus. E brada uma voz do céu, o Pai dizendo, olha, este é meu Filho amado em quem me comprazo. As 3 pessoas ali juntas ao mesmo tempo. Jesus também ensina sobre o batismo ali no nome das 3 pessoas. Quando ele ordena o ide aos seus discípulos, ele vai ensinar a batizar. Também ele já ensina sobre o batismo, ele instrui sobre o batismo, dizendo para eles batizarem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Uma clara distinção entre as 3 pessoas. Então, no Novo Testamento, nós temos essa grande claridade, nós vamos ver isso com os pais da igreja também, o contexto histórico, mostrando claramente a distinção entre as 3 pessoas. Nós vemos no Antigo Testamento, então a Bíblia é clara e objetiva. Então, fica aqui o nosso vídeo esclarecendo esse ponto. Shalom Adonai, em breve tem mais.